Boa tarde, pessoal. Hoje eu e meu grupo, formado por eu, Lucas Marques, Lucas Almeida, João Estrela e Júnior Bonfim, vamos expor um pouco sobre o caso Elvanger e os riscos da ponderação, mesmo metodologia interpretativa e diferentes respostas jurídicas. A gente vai expor um pouco do que foi estudado por a gente ao longo desse período. Para iniciarmos a apresentação, é necessário destacar quem foi Elvanger e o que foi o caso Elvanger. Elvanger foi um livreiro industrial, escritor brasileiro, em que fundou a editora Revisão. Por meio desta, ele escreveu dois livros que foram destacados pelo fato dele falar bastante sobre o Holocausto, que foi o genocídio que aconteceu na Alemanha na época de Hitler, e ele tratava esse caso como um mito, em que as coisas não foram na proporção que sabemos, tanto que por meio dos livros Acabou o Gás, O Fim de um Mito e Holocausto Judeu ou Alemão, ele tratava sobre câmara de gás, tratava sobre tudo como se fosse uma mentira. Evangel fazia parte de uma escola chamada de revisionista histórica, em que ela, por trás dela, alegava que não há fatos inquestionáveis. Por isso, Evangel se baseou tanto no fato de querer mostrar o Holocausto de uma maneira como se não fosse aquilo que todos nós sabemos. Por meio dos livros, ele tratava até o fato da câmara de gás não ser ter sido possível de ter acontecido, em que em um dos seus livros ele levou um engenheiro para dar um relato em que ele dava provas construtivas da engenharia de que isso não teria sido possível. Outro ponto que é importante de se destacar é o fato de que em uma das suas obras Elvanger tratava o Holocausto como se fosse algo que foi criado para que a Alemanha de Hitler não continuasse exercendo um diverso poder. E isso foi um assunto bastante delicado, tendo em vista que a Alemanha até hoje sofre com isso que aconteceu. E na época foi bastante discutido, tanto que em qualquer lugar do país não, do mundo, em que você fala sobre o Holocausto, as pessoas se sentem bastante tristes e, e principalmente na Alemanha eles não fazem questão de apagar o que aconteceu na sua história para que assim crianças possam entender o que aconteceu e que mostrar o que aconteceu foi errado, não na visão de Elvanger que vive aqui no Brasil, mas na visão de quem passou por isso. Agora falando um pouco sobre o caso, Elvanger foi denunciado pelo crime de racismo, em que muitos de nós achamos que o racismo se dá apenas pelo fato de falar algo, cometer algo contra alguma pessoa negra. Porém, no caso de Elvanger, foi por conta das suas falas pelo Holocausto. Meus colegas Júnior e João Estrela vão falar um pouco mais sobre as decisões jurídicas, mas o que eu posso adiantar aqui para vocês é que, pelo seu caso, ele foi denunciado com base nos artigos 5º da Constituição Federal, em que diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E também no artigo 20 da Lei 7.716 de 89, em que diz que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de ranço, cor, etnia, religião ou procedência nacional, com a pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. E, com base nisso, meus colegas João e Júnior vão falar um pouco mais sobre as decisões jurídicas que foram tratadas a respeito do caso. Boa tarde, eu sou o João e, como o Lucas falou, eu e Júnior vamos fazer algumas análises sobre o caso Elvanger e trazer algumas respostas jurídicas sobre o caso.
A verdadeira questão constitucional que esse caso revela é a respeito da colisão entre princípios da liberdade de expressão e da dignidade humana. E para fazer uma melhor análise, nós trouxemos o voto de alguns ministros sobre o julgamento. O primeiro voto é o do ministro Moreira Alves, que para ele o caso não se caracteriza como racismo, já que ele não enquadra o judaísmo como uma raça. Então, em seu voto, ele concede o habeas corpus. Já a ministra Ellen Grace trouxe em seu voto a definição de raça presente na Enciclopédia Judaica, que vai aparecer para vocês agora. Se baseando nisso, a ministra negou a ordem de habeas corpus. Outros ministros utilizaram de métodos como ponderação e proporcionalidade para decidir o seu voto, como é o caso de Celso Mello, que votou a favor da condenação de Elvanger, afirmando que só existe uma raça, a humana, confirmando assim que houve a ofensa na dignidade humana. Durante o seu voto, o ministro Celso Mello sugere a utilização do método da ponderação de valor e bens. Neste caso, a ponderação é utilizada para tentar resolver a colisão de princípios, tentando restringir o mínimo possível dos direitos fundamentais. Já o ministro Marcos Aurélio sugere a aplicação da proporcionalidade, que se trata de um parâmetro valorativo para aferir a integridade de certas medidas legislativas, judiciais e administrativas. Assim, o ministro considera que a condenação efetuada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não foi a mais adequada. Por fim, a grande questão é que a utilização desses princípios é a afirmação que existe uma colisão entre esses valores. Considerando que as práticas de Elvanger eram lícitas e ilícitas, ou seja, significa que assim, de alguma forma, os atos racistas do acusado estavam protegidas pela Constituição, enquanto bastava apenas que o caso fosse visto como um ato criminoso e que deve ser punido pelo direito. Bom, dando continuidade à fala dos meus companheiros Júnior, João Estrela e Lucas Marques, eu gostaria de falar agora um pouco sobre falas e participações que eu julgo importantes no julgamento dos ministros e tudo mais. E eu gostaria de iniciar com a fala do Maurício Corrêa, que atualmente é o ministro aposentado do STF, que ele diz o seguinte, abre aspas: "O racismo, pois, não está na condição humana de ser judeu. O que vale não é o que pensamos, nós ou a própria comunidade judaica, se trata ou não de uma raça, mas efetivamente se quem promove o preconceito tem como discriminado como uma raça, e exatamente com base nessa concepção promove e incita a sua segregação, que é o que ocorre no caso do réu." Ou seja, de acordo com Maurício Corrêa, o que vale não é o que nós, de fora, ou os próprios ofendidos pensam, mas sim aquele que está ofendendo, qual é a intenção dele. E a intenção dele nesse caso, para mim pelo menos, ficou bastante claro que a intenção dele realmente é denegrir e prejudicar as imagens dos judeus. E a partir do momento, como o Lucas falou, que ele, em textos, livros, ele fala que a câmara de ar, por exemplo, foi algo inventado, que nunca existiu, realmente é uma situação que beira o absurdo. Bom, e dando prosseguimento aqui a algumas falas que foram selecionadas, agora eu vou apresentar um pouco do outro lado. Inicialmente eu falei sobre Maurício Corrêa, ministro que participou desse caso, que para ele ocorreu o crime de racismo e o escritor deveria ter o pedido de habeas corpus negado. Mas, de outro lado, eu selecionei aqui 2 ministros que tiveram opiniões diferentes da de Maurício Corrêa. Foi o caso de Moreira Alves, que se apegou a não ser comprovado pela lei que judeu é uma raça. Então ele discordou e para ele o habeas corpus deveria ter sido aprovado. E outro que teve uma opinião semelhante à de Moreira Alves e contrária à de Maurício Corrêa foi Marco Aurélio, que só entrou no caso posteriormente porque alguns dos ministros, cerca de 2 ou 3, se aposentaram por terem atingido 70 anos, que é a idade máxima para ser um servidor público, e de acordo com Marco Aurélio, ele afirmou que estava
em um dilema entre dois princípios. E esses dois princípios eram a liberdade de expressão e o preconceito. Tanto é que, devido a esse dilema, essa luta mental que ele estava passando, ele fez um pedido de vista. E esse pedido de vista é quando o ministro, aquele que está participando da sessão, ele não tem um voto pronto. E por isso ele solicita mais um pouco de tempo para analisar o caso, analisar os fatos, analisar tudo e assim poder dar seu voto definitivo. E após toda a análise feita, todo o estudo, toda a pesquisa, a fala que eu achei mais importante nesse processo foi a do ministro Celso de Mello, porque eu achei muito importante e muito coerente ele relacionar um problema que aconteceu em 2003, mas ele ter a consciência que esse problema não iria se erradicar da sociedade e seria de suma importância que esse caso servisse como exemplo para o futuro. E ele disse que é de suma importância que esse caso sirva para relembrar e reafirmar o porquê o Brasil subscreveu a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. E para comprovar a importância disso que ele falou, eu vou apenas falar aqui o artigo 1 dessa declaração, abre aspas. Todos os seres humanos nascem iguais e livres em dignidade e direito. Ou seja, nenhum escritor, nenhuma pessoa tem o direito de denegrir, de ofender uma pessoa por sua opção religiosa, por sua cor da pele, por sua condição financeira. E por coincidência, em 12 de março de 2021, a Polícia Federal do Rio de Janeiro realizou a prisão de um cidadão que não teve seu nome revelado em uma operação nomeada como Operação Shalom, pois essa pessoa, esse alvo, ele estava na internet publicando vídeos em redes sociais afirmando que um novo holocausto seria necessário para erradicar de vez os judeus. E eu achei interessante falar sobre esse caso porque em 2003 a forma que esse escritor ele achou para difundir seu pensamento seria o livro, que a internet na época já existia, mas não era tão atuante como hoje. E agora em 2021, como o Celso de Mello falou, da importância desse caso ainda no futuro, ainda em 2021 existem pessoas com pensamentos semelhantes ao que estava presente na sociedade em 2003 e é preocupante de verdade. E assim eu encerro minha fala. Olá pessoal, professora, tudo bem? Bom, após a descrição do agente principal do caso Elvanger, vamos tornar a dar ênfase aos fatos que tornaram esse julgamento como um dos mais emblemáticos do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Bom, e Elvanger, em sua obra Holocausto, Judeu-Alemão, nos bastidores da mentira do século, é uma obra de 1987, em que ele argumenta que nunca houve câmaras de gás nos campos de concentração. E, na verdade, foi nesses espaços, os campos de concentração, que eles não se apresentavam como campo de extermínio, e sim como centros de trabalho forçado. E ainda hoje, ainda que o Holocausto judeu seria uma mentira forjada, eram as principais pontos de argumentação que ele desenvolvia em sua obra, justamente para contrapor o que a história apresentava para a gente. E é justamente com base nisso que houve a denúncia de racismo no Ministério Público em Porto Alegre contra essas obras que ele publicou e que desenvolvia essa contra-argumentação. E aí justamente foi a denúncia ela foi movida pela MOPA, que é o Movimento Popular Antirracista. Esse movimento ele era composto por representantes do movimento judeu, o movimento negro, o movimento de justiça e direitos humanos, e justamente esse instituto ele terminou figurando como assistente de acusação. E aí essa denúncia ela foi reiterada em 1990 e no ano seguinte foi feita a busca e apreensão de todos os livros que a editora do Elvanger tinha publicado. E aí, logo em seguida, houve o recurso e a terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
veda completamente a distribuição desses livros. Bom, esse processo crime chegou ao STF no pedido de habeas corpus de número 82.424, né, em favor de Siegfried Helvanger, sob a alegação que não tipificava racismo em seus livros. E aí, a sua defesa argumentou, né, que judeus não constituem raça, mas um povo. E aí, também, né, destacou alguns outros pontos, né, para dar sustentação à sua defesa. Aí o que foi que eles colocaram, né? Se um grupo étnico pode ser considerado raça, quando antropologicamente não há evidências para existirem raças distintas entre seres humanos, se não há raça, como seria tipificado o crime de racismo e seus correlatos? Se incorre em imprescritibilidade o crime de racismo, no caso específico, se a publicação de obras negacionistas seria protegida pela liberdade de imprensa, pela liberdade de expressão e pela liberdade investigativa acadêmica, se uma publicação com conteúdo racista prescreve, a partir da data de sua publicação, mesmo que ainda continue a ser distribuída, e por último, né, e conexa com essa anterior que eu acabei de citar, se a publicação é em data anterior à vigência da Lei CAO, né, que é a Lei 7.716/1989, que trata dos crimes de caráter raciais, constituiria crime continuado passível de processo. Pela notoriedade do habeas corpus, né, pela importância, pela a dimensão, né, que esse fato, né, ganhou, então eu destaquei dois votos, né, de dois ministros que negaram o habeas corpus, né, e dois votos dos ministros que concederam, né, a título de comparação. Então vamos lá, a gente vai falar primeiro do ministro Maurício Corrêa, né, ele foi o relator da acórdão, e na argumentação dele, ele colocou que a inexistência genética de raças, sendo essa divisão uma construção política social, a Constituição Federal ela veda toda forma de racismo, incluindo-se o antissemitismo. Já o Celso de Mello, né, ele também nega o habeas corpus e na sua argumentação, né, ele pontua que só existe uma raça humana, mas é condenável a ofensa da dignidade humana pelo racismo. E aí agora eu vou mencionar, né, os pontos, né, como eu já falei, de dois relatores que concederam o habeas corpus. Né? O primeiro é o relator mesmo, né, do processo, o Moreira Alves, e que ele cita o seguinte: os judeus eles não podem ser considerados uma raça. Assim, não se tipifica o crime por discriminação racial ou racismo, e declara extinta a punibilidade por prescrição. Já o ministro Marco Aurélio de Mello, né, o então ministro, ele também concede o habeas corpus e na sua argumentação ele adota a tese da liberdade de expressão e fala: o livro não teria instigado ou incitado a prática do racismo, nem conclama a morte ou a expulsão dos judeus. Então a gente pode perceber que tem uma contraposição de ideias nessa argumentação dos ministros. Diante do exposto, né, percebemos que fora colocada de um lado a ampliação dos conceitos da dignidade da pessoa humana e do outro lado um pensamento penal, né, clássico, que proíbe, veda qualquer interpretação extensiva de elementos normativos, né, para fins de incriminação do agente. Por isso que o tema, né, desde o início a gente colocou isso, né, por isso que o tema é bastante controverso e suscitou bastante interesse, né, bastante atenção de todo o ordenamento jurídico. E a partir disso tudo, né, que a gente colocou para vocês, aí nós, a nossa equipe, gostaríamos de encerrar criando uma situação hipotética, onde você, né, nossos colegas do terceiro semestre vespertino, né, da FAM, do curso de Direito,
a gente gostaria de criar uma situação hipotética, né, simulando esse próprio caso, só que onde você teria nas mãos um voto de Minerva, né, que você definiria esse julgamento. Dentro desse cenário apresentado, qual seria o seu voto? Conto com sua contribuição e até lá.